Cara, e uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente já viu, inclusive, opiniões de comentaristas importantes, grandes, que eu não vou nem citar nomes assim, mas que caíram numa parada meio de racismo estrutural, muitas vezes sem perceber, como, por exemplo, críticas que fez ao... Eu lembro de uma crítica que fizeram com relação ao cabelo do Danilo, que jogava no Palmeiras, que tinha feito uma trança. E aí ele meteu um dread, não foi? Ele fez uma trança, uma trança loira, uma coisa Paula, assim, E aí o cabelo. Teve um programa que a galera descendo a lenha no cara por ele ter feito aquela trança, que tava querendo se aparecer, e o cara tava era focado no futebol. Teve o famoso comentário também do Lukaku, que na hora eu não entendi, mas depois eu fui conversar com as pessoas que quando disseram, né, um certo comentarista disse que ele era forte e carecia de inteligência e tudo mais. Corria muito. Entendeu? E aí, assim... Sempre assim. E aí, como é que é para um preto que quer trabalhar com jornalismo, que sonha com isso há bastante tempo, se deparar com esse tipo de, muitas vezes, comportamento na própria grande mídia e... diminui a esperança, fala, cara, até lá as pessoas que deveriam ter uma palavra estão cometendo esse tipo de coisa. Até no futebol o racismo é reverberado estruturalmente. Se você for parar pra pensar, a gente tava conversando sobre isso nos Quatro Grandes. A gente tava falando, porra, o Carille ganhou um Brasileirão aí, até hoje vive desse Brasileirão. Tá aí, ó, até hoje fudendo a minha vida por causa daquele Brasileirão que ele ganhou. O Andrade ganhou um Brasileirão, ninguém lembra do Andrade. Por que será? Não é verdade? É uma coisa assim muito louca, né? O Jaime de Almeida. Então. Aquele que Então, entendeu? Teve umas coisas assim, que foi campeão da Copa do Brasil, não foi? Flamengo. Pois é. E aí a gente fica pensando, por quê, cara? Você na posição de um comentarista, se você está numa mesa e isso é dito, qual é o seu comportamento? Você vai entrar no embate ou você fala, pô, tô começando agora, vou deixar passar porque vou abordar o cara fora do ar. Qual que é a tua personalidade nesse sentido de falar sobre esse tipo de assunto? Sim. É como eu tinha dito, a minha primeira atitude ali seria falar, ó, eu discordo por isso, isso e isso. Isso está sendo um discurso, você está reproduzindo um discurso preconceituoso, racista, por isso, isso, isso. E aí, depois de canto, eu vou chegar... É isso. A minha parte eu vou fazer, até porque gente de casa vai concordar, vai reproduzir aquilo, porque às vezes a gente que tá no ar, esquece que muitas pessoas, antes de formar uma opinião, esperam a gente dar opinião para começar a reproduzir. Sem dúvida. Então, se você reproduz uma opinião preconceituosa, ou que vai ferir outra pessoa, ferir direitos humanos, ferir a existência da outra pessoa, isso vai escalar. Então, acho que o exemplo que você deu, você foi muito feliz nisso, sobre jogadores africanos e o Lukaku, enfim. Eu lembro desses dois casos, do Danilo também. E aí é ponto de reflexão, eu falo bastante sobre isso, porque assim, quando tá rolando Copa do Mundo, que aí dá mais audiência, quando tá rolando Copa do Mundo, que tem seleção africana envolvida, ou Copa Africana de Nações, enfim, que tem alguma seleção envolvida, o comentário, em grande maioria, que você vai ouvir tal seleção é física, é forte. Mas carece de... Muita correria. Cara, uma das seleções mais técnicas que eu já vi na minha vida é a seleção da Argélia entre 2021 e 23. Que tinha Benacer, Mahrez, tinha muito jogador técnico. Muito, muito, muito. E o que você mais via... E jogadores pequenos, que não ganhavam duelo no corpo, não sabiam se proteger muito. E o que você mais via era o discurso de seleção da Argélia é física, seleção de Senegal é física. E colocavam no mesmo balaio. Então, cara, você tá reproduzindo isso, eu entendo que, sem querer, porque você foi acostumado lá nos anos 90, 2000, que seleções africanas são fortes e só tem a correria, só tem o atleticismo
como parte do seu jogo. Sendo que naquela época já não era assim, podia ser a maioria o predomínio do jogo assim, mas existiam jogadores técnicos assim como existem hoje. Você vê o Lukaku, a primeira coisa que vai passar na cabeça da maioria das pessoas é que é um jogador trombador, sendo que o Lukaku é um dos atacantes mais técnicos que existiu na última década. Então, são discursos... Ambidestro, né? Ambidestro. Então, são discursos que você tem que... Eu entendo que eles são reproduzidos porque você acaba caindo nessa casca de banana, mas a partir do momento em que ele é reproduzido e não é combatido, isso vai escalar. E aí, quando escala, você perdeu. Muito difícil você... Mano, qual que é a tua opinião, por exemplo, o que você pensa sobre cotas? Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é extremamente necessário, que tem que continuar. E é um reparo histórico. Sim, porque a partir do momento em que você não tem uma luta justa na vida, você tem que usar isso como uma forma de equilíbrio. Perfeito. Então, eu vejo muita gente até muita gente que eu seguia e muita gente que estudada nas suas áreas, reproduzindo isso de que é uma injustiça porque vai colocar o preto acima. Sendo que você só está equilibrando, você só está dando o mesmo argumento, a mesma munição, entre aspas, pra pessoa ir lá e fazer. Sim. Porque não existe meritocracia. Não existe. Não existe. Absolutamente. Esse discurso é mentiroso. É mentiroso. Agora tem alguns candidatos aí que estejam usando, né? Exatamente. E esse discurso é muito fomentado. Sim. Então é importante que a gente sempre bata na tecla de que não existe meritocracia e que cotas existem para equilibrar o jogo e que coloquem as pessoas, ou pelo menos tente colocar no mesmo degrau. E aí, o que você tem a dizer sobre deputados tipo Fernando Holliday, que estão aí com políticas anti-cota, inclusive, assim, na minha visão, né? Não tenho nenhum lugar de fala, mas me parece que para a leitura que eu faço é que mais prejudica os irmãos do que beneficia. Sim. Eu não posso falar muito sobre isso, porque senão vão me taxar. Mas o que você tem a dizer sobre? Eu esqueci o nome do filme agora, talvez vocês... É do Tarantino. Talvez vocês me ajudem. Que é com Leonardo DiCaprio. E aí... Pra mim, Era Uma Vez em Hollywood agora? Não, Django Livre. Django Livre. Django Livre. Pra mim, esse filme, ele diz bastante sobre... Um exemplo que você deu bem, sobre o Holiday, enfim. Mas também outros pretos que lutam contra si e contra os seus. No filme, o Django, ele, enfim, não sem dar spoiler, porque tem gente que não assistiu, mas tem um preto que ele serve ao seu chefe, digamos assim, que é o Leonardo DiCaprio, só que ele é um escravizado, no caso. Uhum. Só que ele sabe disso e ele defende que ele seja escravizado. Ele sabe a posição que ele está, mas por determinados motivos... Ele tem um privilégio em prol dos outros escravizados ali. Então ele distrata e maltrata outros pretos para manter o privilégio. Numa posição de privilégio. Exatamente. Porque se ele perder aquilo, ele vai se tornar um escravizado. Tem um nome para isso, tá? Capitão do Mato. É isso, exatamente. Então, sobre ele e sobre outros, principalmente quem pode mudar a lei, quem pode mudar a roda do jogo, mudar o sentido da vida, eu acho que a melhor explicação e o melhor espelho é sobre esse filme de que você tá lutando contra os seus e tá fomentando o discurso de quem quer a sua morte, basicamente. De quem quer que você continue não vencendo na vida.